Olá, eu sou Giacomo, tudo jóia com você? Nessa aula você vai aprender para valer a definição de função polinomial e também os seus principais elementos. Então vem comigo que eu vou te ajudar. E você sabe, como de costume, se essas aulas estiverem te ajudando, ajude o canal, deixa seu like e se inscreve se não for inscrito ou inscrita ainda, fechou? E até o final da aula, se você gostar, daí faz melhor. Compartilha com seus amigos, ajudando seus amigos, dando a chance deles aprenderem também para valer tudo sobre matemática, sobre o cálculo aqui comigo no Cálculo Top, beleza? E vamos à função polinomial. A função polinomial é uma função muito simples e muito importante, e nós vamos fazer vários vídeos agora em sequência falando dos principais aspectos dessa função. E a definição de função polinomial é a seguinte: é uma função de R em R, ou seja, com domínio nos reais e contradomínio também nos reais. E ela tem essa cara. Eu já vou comentar sobre esse estilo da função, mas é melhor você já olhar um exemplo, ó. Uma função desse tipo, f de x igual a menos 20 vezes x elevado à quinta, mais 8x à quarta, menos x à terceira, mais 8x quadrado, mais 7x menos 15, é um exemplo de função polinomial. Então, o que você tem aqui? Você tem números que multiplicam o x, né? Menos 1 que multiplica o x, 8, 7, ok? Esses números e esse número aqui são os coeficientes da função. Aí você tem também, aqui em cima, elevando ao x, números naturais, ok? Então aqui eu tenho x à quinta, x à quarta. Essa é a cara da função polinomial. Então por isso que eu escrevi assim, ó, eu tenho aqui AN que multiplica x elevado a n, indicando que esse AN é um coeficiente. E esse coeficiente vai ser um coeficiente real. Aqui nós temos também x elevado a n, e o nosso x é uma função definida nos reais. Também será um número real. E o n aqui em cima vai ser um número natural, 5, 4, 3, 2 e assim por diante, beleza? Aí eu tenho um outro termo, a n menos 1, x elevado a n menos 1, dando a indicar que esse número aqui vai diminuindo, ó. Elevado à quinta, depois elevado à quarta, ele vai diminuindo, ok? E aí nós vamos terminando aqui, ó, mais vários termos, a2x elevado a 2, mais a1 x, e aqui você teria o quê? X elevado a 1. E mais um outro termo aqui, que seria a0 vezes x elevado a 0, mais x elevado a 0 dá 1. E nessa composição de função aqui, nesse exemplo, esse primeiro bloco aqui, ó, o AN x elevado a n, a gente chama de termo dominante. E ele é muito importante. A partir da análise desse termo, a gente tira várias conclusões. Então aqui eu tenho o termo dominante. Então, por exemplo, o termo dominante aqui, ó, é menos 20x à quinta. O termo dominante aqui é 6x à terceira, ok? E aqui, ó, menos x quadrado. Esses são os termos dominantes. Daí nós temos o coeficiente do termo dominante, aqui, ó, menos 20, 6, menos 1. Captou a ideia? E aí, para essa função, esse n, o maior número que você tem aqui natural elevando x, é o grau da função. É o grau da função polinomial. E tem mais. Veja só. Quando você tem uma função assim, ó, constante, isso também pode ser entendido como uma função polinomial. E como que seria isso? Seria assim, ó. A0 que multiplica x elevado a 0. E esse x elevado a 0 vai dar 1, então vai ficar a0 vezes 1. Então a função é simplesmente uma constante. E nesse caso, o grau da função é o grau 0. Então você olha aqui, ó, função de grau 5, polinomial de grau 5, grau 3, grau 2. Aqui é uma função polinomial de grau 0. E tem uma função muito especial, né, que é uma função também constante, onde a gente não define grau. É a função polinomial nula. Então eu teria aqui uma funçãozinha assim, f de x igual a 0. Essa função é uma função polinomial constante e ela é a nula. E nesse caso a gente não define grau. Então vamos preencher aqui o grau para essas funções. Ó, aqui eu tenho a função polinomial de grau 5. Aqui nós temos a função, ó, polinomial de grau 3. Aqui nós temos função polinomial de grau 2
E essa de grau 2 você fala, Giacomo, a gente já estudou aqui na playlist de fundamentos as funções polinomiais de grau 2, né? São as funções quadráticas. Assim como a função afim ou função polinomial de grau 1, a gente também já estudou. Mas todas essas são funções que são subexemplos aqui, né? São exemplos de uma função maior, uma função mais geral, que é a função polinomial de grau n. Aqui a função constante, nesse caso o grau é 0, ok? E aqui nós temos um outro termo aqui, ó, o A0, que não tem o x. A gente diz que esse é o termo independente da função. Ela independe do x, não tem o x associado aqui, tá? Então, nesse caso, eu tenho o termo independente. Então, por exemplo, nessa primeira função, quem é o termo independente? Você fala, Giacomo, é simples, ó, é o menos 15. Nessa função, quem é o termo independente? Olha só, é o 7. E nessa função aqui, ó, que não apareceu o termo, quem é o termo independente? É o 0. Aqui eu teria menos x² mais 15x mais 0. O termo independente é o 0. Ok? Esse é o esquema para função polinomial. E um detalhe, aqui no cálculo top a gente vai estudar essas funções considerando funções polinomiais definidas nos reais para os reais. É comum a gente estudar as funções polinomiais também usando números complexos. Então você estuda polinômios onde os coeficientes e o x podem ser números complexos. Aqui a gente vai fazer diferente, é uma análise toda especial, trabalhando só com números reais. Fechou? E eu aguardo você agora para o próximo vídeo, onde a gente vai estudar o termo dominante e qual é o significado dele para a variação da função, para o crescimento, como é que é o aspecto dessa função e também analisando o gráfico. Eu te aguardo, beleza? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!